Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Alana, professora de Ciências, e hoje nós estamos aqui para mais um encontro através do nosso canal Aula na Tela. E de qual assunto nós iremos tratar hoje? Vocês devem estar curiosos ao visualizar essa imagem. Do que se trata? Gravitação. Qual a importância de nós compreendermos essa parte da física para o nosso dia a dia? Vamos lá entender? Porém, antes de iniciar nossa aula, nós vamos verificar como essa parte ela é importante e como ela encanta as pessoas. Os seres humanos, em geral, sempre se sentiram atraídos pela beleza de quem? No movimento dos corpos celestes. E foi através desse encanto pelo Sol, pelas estrelas, pela Lua, os astros em geral, que Olavo Bilac escreveu dentro das suas artes, dentro das suas escrituras, um pequeno soneto, quando ele diz: ouvir estrelas, de Olavo Bilac. Ora direis, ouvi estrelas, certo perdeste o senso. E eu vos direis, no entanto, que, para ouvi-las, muitas vezes desperto e abro as janelas, pálido de espanto. E conversamos toda a noite, enquanto a Via Láctea, como um palho aberto, cintila. E, ao vir do sol, saudoso e em pranto, ainda as procuro pelo seu deserto. Direis agora, tresloucado amigo, que conversas com elas? Que sentido? Tem o que dizem? Quanto estão contigo? E eu vos direi, amai para entendê-las. Pois só quem ama pode ter ouvido, capaz de ouvir e de entender as estrelas. E através da beleza da escritura de Olavo Bilac, que nós vamos introduzir o nosso assunto da aula de hoje, que é gravitação. Do que se trata essa gravitação universal? É a parte da física que estuda o comportamento e o movimento dos astros, ou seja, estuda a movimentação dos planetas e dos corpos que o cercam, da questão da organização, como está organizado o nosso planeta, como está organizado os astros, a beleza que é o universo e como eles se comportam. É isso que nós vamos estudar hoje. E aí não é de hoje que o assunto gravitação ele é abordado. A história relata que desde muito cedo a humanidade há registro dessa questão de observação dos corpos celestes, até mesmo quando não se existiam os equipamentos. Hoje nós temos equipamentos bem evoluídos, bastante avançados. No entanto, antigamente não se existia isso. Através das escrituras, foi possível se comprovar lá nas escrituras chinesas, por exemplo, onde eles falam que os fenômenos astronômicos, como os eclipses, o surgimento dos cometas, já existiam, bem antigo. Então não é de hoje que a gente é possível observar através dos equipamentos. E os antigos navegantes orientavam-se pelo movimento da Lua e pelas estrelas. Era uma orientação, isso antigo. Mas será se isso ainda não existe hoje? Tem muitos agricultores, por exemplo, que eles se baseiam nas fases da Lua para realizar plantios. Nós sabemos que já foi comprovado através de estudos, de pesquisas, quanto tem influência as fases na Lua com relação às marés. Então isso torna-se importante. É algo que desde a antiguidade se tem em prática. E nós temos a lei. Tratando-se da física, nós vamos ter quem? A lei da gravitação universal. É como se nós tivéssemos uma quarta lei de Newton. Como? Vocês podem estar se perguntando, por que a gente chama isso? Porque nós vamos falar da questão da força de atração. Então, sim, a lei da gravitação é a força de atração que age entre os corpos e os objetos.
Por causa de quem? Por causa da sua massa. Isto é, a quantidade de matéria que a constitui. Ou seja, através dessa lei, através da gravitação, é o que mantém o nosso universo organizado. Essa questão da organização, já imaginou se não houvesse essa gravidade, se não houvesse essa força, esse equilíbrio, como seria o nosso universo? Seria o quê? Totalmente desequilibrado, não é isso? E através da lei da gravitação, nós ainda podemos complementar com as seguintes informações: que ela é uma das 4 forças fundamentais da natureza, é a força que atrai 2 corpos, ou seja, acontece essa força de atração, é o que nos faz ter peso, que muitas vezes nós nos confundimos com o quê? Com a massa. Quanto maior a massa de um objeto, mais forte sua atração gravitacional. Ou seja, aqui na Terra eu possuo uma gravidade. Na Lua, em Marte, nós iremos possuir uma outra gravidade, um outro peso, porque está relacionado quem? A questão da gravidade. Ou seja, quando a gente for comparar, se vocês quiserem depois pesquisarem qual é a gravidade de um determinado planeta, e você vai ver qual é a sua massa, qual é o seu peso, comparado ao planeta que você está estudando em relação à gravidade. Porque para cada planeta existe uma gravidade diferente. E um pouco da história. Foi sempre assim? Como foi que tudo começou? Existiu ou não essa questão das defesas, das teorias? Na ciência, tudo é comprovado, tudo é estudado, tudo é o quê? Pesquisado. Então, falando-se de gravitação, nós tínhamos quem defendia a organização do universo. Estamos nos referindo à questão de quê? Da organização do universo. Temos quem defendia um modelo geocêntrico, tá certo? E tínhamos quem defendia o modelo heliocêntrico. Quem era que defendia o modelo geocêntrico? Começou por Aristóteles e foi se aperfeiçoando por Ptolomeu. No entanto, não dá-se para ficar só com uma teoria quando se trata de ciência. Sempre há questionamentos maiores. E veio Nicolau Copérnico, que apresentou a proposta da organização do universo ser no modelo heliocêntrico. E o que quer dizer geocêntrico e heliocêntrico? Quem defende o modelo geocêntrico, ele defende que os planetas giram em órbitas concêntricas em torno da Terra. Então, a Terra está sendo o centro e os planetas estão girando em linhas circulares ao redor da Terra. Quem defende o modelo heliocêntrico defende que o Sol é o centro do universo. E esse modelo era defendido por muito tempo por Nicolau Copérnico. No entanto, como eu disse, a ciência ela vai sempre sendo acrescida. Muitas informações vão sendo geradas. E aí ficava aquela questão: qual dos modelos é o mais correto? E foi de onde surgiu a contribuição ou as contribuições de Brahe e de Kepler. Qual foi a contribuição de Brahe? Brahe contribuiu através da realização de medidas, mesmo sem instrumentos, através de várias tentativas e por muitos anos, vocês podem estar vendo que por 20 anos, eles não tinham equipamento adequado, não existia o telescópio, mas ele estava lá estudando e buscando aprimorar os modelos. Kepler também fez a sua contribuição. Qual foi a contribuição de Kepler? Nos estudos, Kepler foi possível visualizar e perceber que o céu poderia ser descrito admitindo que o Sol ele permanece fixo. Se o Sol permanece fixo, então os planetas iam girar
ao redor dele. E o Sol sendo fixo, os planetas girando ao redor dele, nós vamos ter aqui um modelo heliocêntrico. Então, as contribuições de Kepler foram voltadas para o modelo heliocêntrico, porque incluía o Sol como centro, como um ponto fixo, e inclusive até o planeta Terra fazia parte desse movimentos em órbitas elípticas, certo? Nesse modelo, o Sol se posiciona no foco, então o Sol é sempre o foco, é o principal, por conta que os outros estão em movimento ao seu redor. E a Lua se moveria em torno de quem? Da Terra. E as constelações estariam fixas numa posição muitíssimo distante de quem? Do Sol. E dos demais planetas, assim como a Terra. E vocês podem estar se perguntando, como acontece essa organização? O que existe no espaço para que esses corpos não se desequilibrem? Para que esses astros não se desequilibrem? Nós temos o que nós chamamos de força centrípeta. E onde é que essa força ela é usada? Onde é que ela é colocada em prática? Quando nós estamos falando de movimentos circulares. Se vocês observarem, sempre que a gente faz um movimento circular com um determinado objeto, o que é que vai acontecer? Terá uma força atraindo esse objeto ao seu raio para que ele permaneça realizando esses movimentos circulares. É um movimento circular o quê? Uniforme. E ele resulta de quem? Justamente dessa força que age em direção ao raio, ou seja, vai sempre fazendo um movimento, uma curva no sentido o quê? Ao centro. Nós tiramos o quê? Por esses brinquedos que costumeiramente tem nos parques de diversões. Como trago aqui para vocês, novamente, só ampliando aqui os exemplos. Nós temos roda gigante, que ela vai sempre fazendo esse giro. Nós temos aquele esparabrasa, que se eu não me engano, chama esse nome mesmo, tá certo? Que é realizando movimentos circulares. E nós temos também o globo da morte, que é super interessante. Nesse movimento, aonde, né, a pessoa que está guiando a moto, o motociclista, ele se equilibra em cima do veículo e consegue realizar esse movimento circular. Então, isso é possível através de uma força o quê? Centrípeta, que estamos também trabalhando a gravitação. E a gravitação, ela só existe aqui no planeta? Não, nós sabemos que ela é uma força que existe não só aqui, mas existe no universo, porque parte de onde? Do equilíbrio para equilibrar os corpos. E nós temos aqui uma seguinte situação. Imagine um satélite artificial em órbita circular ao redor da Terra. Imagina-se um satélite aonde? No espaço. E aí, uma força centrípeta deve atuar sobre ele, já que realiza movimentos curvilíneos. Qual será a origem dessa força? O satélite está lá. Ele está sujeito ao quê? A uma força. E quem é essa força? É a força de atração gravitacional de quem? Do planeta Terra. E é justamente a questão que nós temos a força, peso, tá certo? Que vai atuar sobre esse satélite que está onde? Está na órbita, que ele vai exercer um papel de quem? Um papel de uma força centrípeta. E por que isso é necessário? Isso é necessário para manter o seu movimento circular. Se o satélite não tiver o suporte dessa força centrípeta, ele não vai conseguir se manter no espaço realizando movimentos circulares. E aí nós temos a velocidade de lançamento espacial. Do que se trata? Imagine aí a situação do lançamento de um foguete.
O que que acontece? Para que esse foguete ele seja lançado, né, e é algo que está ultimamente sendo muito abordado, porque agora tem algumas viagens sendo realizadas, se vocês pesquisarem, constantemente, agora no mês de julho teve até uma, e parece que já tem uma outra programada. Eles estão o quê? Investindo em viagens espaciais. E a última que eu li na reportagem só durou 10 minutos, a questão da viagem, mas veja como isso é importante. Para isso, nós temos que exercer uma velocidade na nave. E ela pode ser insuficiente, ela pode ser suficiente e ela pode ir, sendo a mais, sendo bem maior do que o suficiente. Quando ela é insuficiente, o que acontece? Com alguns instantes, com algum tempo, vai acontecer desse objeto retornar aonde? Retornar ao Sol. Quando ele tem uma velocidade suficiente, ele vai se estabelecer e vai ficar onde? Vai ficar em órbita e ao redor de quem? Ao redor do planeta, já que ele foi lançado para o espaço, ele vai conseguir se estabelecer e permanecer em órbita. Tudo bem. Com uma velocidade ainda maior, o satélite estabelece órbita elíptica. Então, ele vai ficar junto com o suporte dessa força centrípeta. Ele vai permanecer aonde? Ele vai permanecer em órbita elíptica. E se a velocidade for ainda maior e se tornar igual ou superior a uma determinada velocidade a qual ele foi planejado, porque quando se planeja no projeto de uma nave, tem todo um estudo com a velocidade que ele vai precisar, a questão da aceleração para que ele se equilibre e permaneça em órbita. Porém, se essa velocidade for maior, a gente vai chamar de velocidade escape. E o que é essa velocidade escape? Ele simplesmente vai ganhar o espaço. Ele vai embora. De uma certa forma, teoricamente, a gente chamaria o quê? Que ele ia embora justamente por conta da velocidade de escape. Ele vai para onde realmente foi projetado, ou não, dependendo de quem? Dependendo da velocidade que foi proposta para a nave. E nós temos a força centrípeta em ação. E o que é isso? Nós sabemos que se nós temos a ausência dela, algumas coisas não irão funcionar. Se nós temos a presença, é óbvio que vai dar certo. Nós temos aqui esse carro. Digamos que esse carro ele está impossibilitado de realizar o seu movimento por conta de uma lama, de uma areia, atolado, como a gente costuma falar no nosso dia a dia. Na ausência de uma força centrípeta, o carro ele vai o quê? Vai girar e vai, digamos que se for em lama, ele vai jogar lama para trás, assim como a gente costuma falar. Se ele tiver esse suporte da força centrípeta, ele vai exercer uma força que vai pressionar e a lama vai o quê? Vai grudar na sua roda, tá certo? E aí vai realizar o quê? Movimentos circulares, sem a emissão, sem jogar, de uma certa forma, a lama, a terra. O mesmo acontece com esse esmeril. Ele não tem a presença de uma força centrípeta, porque se nós observarmos as faíscas que estão saindo aqui incandescente, você vai observar que ele está indo em linha reta. O movimento ele está sendo o quê? Uniforme e não está sendo o quê? Curvilíneo. O esmeril ele está realizando esse movimento curvilíneo, curvo, né? Porém, a faísca, ela tá fazendo o quê? Qual é o movimento? Ele é um movimento reto, então acontece a ausência de uma força centrípeta nesse caso. E nós temos a máquina de lavar e nós temos também aqui a centrífuga. Na máquina de lavar, a gente observa que dentro as peças, quando estão em movimento, principalmente quando vai centrifugar, elas ficam em movimentos o quê? Curvo, movimentos circulares, e justamente aonde está a presença do quê? Dessa força centrípeta. Ela está girando aqui para
que seja tirado o excesso de água da peça ou das peças. E algo que às vezes a gente não considera muito relevante, aqui nós temos o exemplo de uma centrífuga utilizada dos laboratórios, para a separação das amostras, dos materiais coletados na realização de exames. Então, ele começa a realizar o movimento circular, as moléculas irão se agitar desse dado material coletado e haverá a possibilidade de realizar a identificação do que se está buscando, do que se está propondo. Então, assim, é algo que a gente às vezes acha que não está presente no nosso dia a dia, mas de uma forma invisível, de uma certa forma sim, porque nós não temos muitas vezes o conhecimento suficiente, mas ele faz parte sim do nosso dia a dia. E aí, não temos aula se não termos exercício. E eu trago aqui para vocês uma proposta, aonde nós temos uma tirinha e eu vou realizar aqui a leitura da tirinha para vocês, tá bom? Você está muito gordo. Isso aqui é um diálogo do Garfield. Estou ouvindo. Quero que você perca peso. Ouviu bem? Falou. E aí, aonde vai? A um planeta cuja gravidade seja o quê? Menor. E com base na resposta de Garfield, que deu ao John, nesta tirinha está fisicamente correto? Você vai justificar com base na nossa videoaula, tá certo? Vai registrar no seu caderno, tirar uma foto e enviar para o seu professor ou para a sua professora. E por hoje ficamos por aqui. Um forte abraço, siga o nosso canal e até o próximo encontro. Tchau, tchau!